Na mensagem de hoje, o texto lido, algumas perguntas ficaram na minha mente e eu tentando fazer essas perguntas primeiro para a minha própria vida, entender o meu coração frente ao Senhor, mas ao mesmo tempo, o que outros pensam, né? Quais seriam as respostas de outras pessoas? Eu tentei fazer isso, né? Elaborar ou trazer essas respostas. Obviamente que eu não quero estar no lugar de Deus ou na mente das pessoas, mas até para... Já que nós temos um relato aqui de Pilatos, eu vou falar de Herodes também, então eu quero entender um pouco. E a primeira pergunta é bem simples. O que fazer com a pessoa de Jesus Cristo? Deixa eu te explicar um pouco melhor. Uma pergunta bem simples, né? Quando Cristo é apresentado por uma pessoa, o que ela faz agora? O que ela pode fazer com a pessoa de Cristo? Nós que já temos, então, a salvação em Cristo Jesus, a ação do Espírito Santo, somos convertidos no Senhor, nós ficamos maravilhados, nós ficamos gratos. Mas será que todo mundo, quando está à frente do Senhor Jesus, ou é apresentado ao Senhor Jesus, ou a verdade do Senhor, será que é a mesma reação? O Senhor Jesus, todo mundo sabe que Ele é o Filho de Deus prometido. O Messias que pagou o preço do pecado daqueles que o Senhor escolheu para serem seus adoradores. O interessante que é visível uma transformação naqueles que vão confiar no Senhor Jesus. Mas também é ainda mais interessante a reação daqueles que por algum motivo não reconheceram Cristo como Salvador, frente a esse Deus maravilhoso, ao Senhor Jesus. Então no texto que nós vamos analisar, fica claro que esses homens, eles não reconheceram Jesus. E deram um tratamento, então, para o Senhor Jesus, maldoso, cruel, jocoso. E eu sei que a pergunta que eu vou fazer agora, a resposta já é óbvia. Será que nós temos coragem de dar um tratamento ao Senhor Jesus indigno do nome dEle? Indigno da sua identidade, de quem Ele é? Será que nós conseguimos zombar de Cristo? Obviamente que a resposta é não. Mas aí eu insisto, será? Será que em alguns momentos eu posso ser parecido com Judas, ou Pedro, ou Caifás, ou Pilatos, ou Herodes, ou aquela multidão que estava acompanhando todo aquele julgamento do Senhor Jesus? Então hoje à noite, nós queremos entender essa dinâmica, como aconteceu o que eles fizeram com o Senhor Jesus, as pessoas que nós vamos citar aqui, e é óbvio que o texto mostra essas pessoas, mas ao mesmo tempo, queremos fazer alguns apontamentos de cuidados que devemos tomar, para que não nos aproximemos das atitudes desses homens. Então eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 15. E enquanto você está abrindo, nós vamos considerar sim o texto de Marcos 15, de 1 a 15. Lembrando que as pessoas que participaram desse julgamento ou desse assassinato, eu quero chamar assim agora, desse assassinato de Jesus Cristo, nós temos aqui um traidor ganancioso, todo mundo sabe que foi Judas. Nós temos uma liderança, né, através de Anás e Caifás. Nós temos Herodes Antipa. Nós temos Pilatos, um governador
que vamos perceber que se deixou levar, ele não foi forte o suficiente, foi um fraco, e nós temos uma multidão que seguiu aquele cenário, aquele veredito horrível. Esses homens, então, eles formaram esse tribunal cruel. Então, para você que está anotando, eu quero deixar bem claro que o senhorio do Senhor Jesus, se quiser deixar para eles, pode deixar, tá? Porque acho que eles vão ficar com mais calor do que eu. Pode virar tudo para eles, tadinho. Olha como eu sou bonzinho, não sou bonzinho? Não, mas vira mais para lá que está pegando nele aqui, ó. Assim, Muito bem, voltando. Então, quando uma pessoa ela se submete, ou ela não se submete ao senhorio de Jesus, ao ser exposta, né, a Cristo, ou entendendo Cristo, quando ela não faz isso naturalmente, olha só o jogo de palavras, naturalmente ela submete Cristo a um julgamento. Ou ela se submete a Cristo, ou ela vai fazer o quê? Submeter Cristo a um julgamento, a um tribunal próprio, egoísta, limitado. Em outras palavras, eu quero dizer para os irmãos que a negação de Cristo, do senhorio de Cristo, conduz o ser humano para uma falsa posição de juiz sobre Cristo. Agora olha só que absurdo, eu julgar Cristo? É um absurdo isso. Porém, aqueles que não reconhecem Cristo farão isso. Então a gente deve entender muito bem como funciona essa dinâmica, como que acontece para não cairmos no pecado, ou sermos influenciados por um tribunal assim. Então no versículo 1 de Mateus 15 está escrito assim: de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então a gente já sabe que de alguma forma, esses rebeldes, eles vão fazer o quê? Eles vão buscar formas seculares, tá ruim o microfone, né? Seculares, quer que eu use de mão? Então, eles vão usar formas seculares para tirar a culpa ou uma absolvição para a sua insubmissão a Cristo. Vamos voltar ao cenário. Jesus ele é feito prisioneiro por volta de 1h da manhã, 1h da madrugada, da sexta-feira. Os chefes religiosos levam ele primeiro para Anás, João vai deixar na casa de Anás, Marcos não registra isso, e depois ele vai então até o sinédrio ali por ser interrogado, né, com Caifás. Quando o conselho, assim, o sinédrio não conseguiu provas ou um testemunho coerente, consistente, começa-se acusações falsas, né, para tentar de alguma forma, a condenação de Cristo. Eles queriam silenciar Cristo, e a melhor forma de silenciar Cristo era matá-lo. O julgamento, olha só, voltando ao cenário, o julgamento aqui de Cristo, lá no sinédrio com Caifás, ele termina por volta das 3h. Eu estou falando 3h porque uns dizem que é 3h exato, outros dizem que é 3h12, e assim vai. Mas ele termina nesse ponto, e ao mesmo tempo também termina algo que a gente estudou semana passada. Termina o quê? O período da negação de Pedro. Quando, então, o Evangelho nos apresenta ali Pedro negando Cristo. Nas próximas 2 horas, então, Jesus Cristo ele vai ficar como prisioneiro dos guardas do templo, os guardas do sacerdote. E ali vão zombar dele, vão bater nele durante essas 2 horas. Eu quero que você vá entrando no clima.
Então, essas 2 horas, provavelmente Cristo está sofrendo, apanhando, sendo zombado. Até que chega um momento onde o Sinédrio, eles não podem executar Jesus e nem dar a sentença de morte. Então eles têm que recorrer a Roma. Por isso, então, chega pela manhã, eles vão pedir permissão a Roma para que a sentença de execução aconteça. João 18, 28, ele nos mostra um pouco dessa, como que acontece essa rebeldia e a forma de eu mascarar a minha hipocrisia. João 18, 28 diz assim: em seguida, de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar, olha só que interessante, e para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Você lendo assim, de primeira vista, nossa, esses homens eram preocupados com a pureza, eles estavam preocupados em fazer a coisa certa. Eles não vão entrar na casa de um gentil, eles não vão entrar no espaço do gentil, porque senão eles se tornariam impuros, eles não poderiam, continuar a celebração festiva da Páscoa. Por incrível que pareça, aqueles homens estavam com medo de ficar impuros. Mas eles não tiveram medo e nenhum pudor de mentir. De mentir a fim de assassinar uma pessoa sem prova. Então nós percebemos uma vida incoerente, uma vida fingida, hipócrita desses homens. Eles não estavam preocupados com o que estava acontecendo dentro do coração deles, ou no relacionamento com Deus, mas olha só que interessante, eles estavam preocupados com o que os outros iam falar. Eles não queriam ser vistos ali agora impuros e não poder participar de todos os ritos religiosos. E eu fiquei pensando, o rebelde então ele busca meios para desculpar, para ter uma absorção, para não se submeter ao senhorio de Cristo. E eu acredito que em muito disso nós podemos viver uma hipocrisia, porque eu posso criar meios para dizer, isso eu faço, isso aquilo eu não faço, enquanto eu não estou nem um pouco preocupado com o que está acontecendo no meu coração. Hoje a utilização da modernidade, das informações, ela tem sido um meio, um mecanismo para a gente arrumar desculpas, ou as pessoas arrumarem desculpas para não se submeterem a Cristo. Quer ver? Uma prova bem simples, a teoria da evolução. Algo tão batido que em alguns países nem se ensina mais isso, mas ainda hoje ela é um mecanismo para dizer que esse negócio de Jesus é uma questão de fé, porque o que importa mesmo é a ciência, como se a teoria da evolução fosse ciência. É uma ciência comprovada que mostra a origem do homem e que nós somos. Então nós precisamos de uma religiosidade, mas não precisa ser tanto assim. O homem, então, ele é fruto da obra do acaso. E quando nós tiramos, ou acreditamos, ou apoiamos essa ideia, nós tiramos a verdade de um Deus Criador, que nos criou para adorá-lo. A lógica da evolução é que o homem, ele deve evoluir, desenvolver e deixando para trás todas as superstições do passado, daqueles homens do tempo da caverna. E aí,
algumas normas, ou eu vou dizer melhor, alguns mandamentos do Senhor, que mexem lá no nosso desejo, eles são submetidos a essa ideia. Fala, não, isso aqui é coisa lá de 1900 e Guaraná com rolha. Agora estamos numa modernidade, é outros tempos, já descobrimos um monte de coisa. O exemplo clássico dessa modernidade, onde está nos levando a não nos submetermos à vontade do Senhor, é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero que, de alguma forma, diz que nós estamos crescendo, amadurecendo e nos libertando da escravidão de uma sociedade patriarcal que foi colocada, imposta pelo homem. Mas o Senhor diz que não é bem assim, você nasceu macho ou fêmea, ou homem ou mulher. Não é bem assim. Você é uma pessoa atrasada. Talvez, então, o problema maior aconteça quando esses pensamentos que sabemos que são errados, à luz da palavra de Deus, ele começa a ser propagado por membros do corpo de Cristo. Por causa dos nossos desejos, pelos prazeres que esse mundo pode nos oferecer, hipocritamente falando, nós concordamos com algumas coisas que nos favorecem e condenamos algumas verdades que o Senhor nos apresenta na sua palavra, que são apoiadas pelos sábios desse mundo. Tive uma conversa recentemente, conversa de 5 minutos, mas ainda é uma conversa, e o questionamento era: por que eu sou contra uma igreja homossexual? E essa pessoa, ao me questionar, ela queria saber qual é a base para isso. E eu mencionei que a base são os princípios do Senhor, as verdades de Deus. E ele falou da seguinte forma: mas lá também usa-se os princípios de Deus, e a base, você não vai acreditar, é a Bíblia. E aí, então, o que começa a acontecer? Eu começo a imaginar aquelas pessoas, ou principalmente essa que estava me questionando, ela estava buscando alguma forma de desculpar-se por aquilo que o Senhor fala e condena aquilo que ela gostaria de fazer ou praticar. Pessoas, então, se tornam rebeldes e buscam a sabedoria, ou os sábios, ou as pessoas importantes desse mundo que não conhecem o Senhor, para trazer uma desculpa à sua insubmissão. Agora eu queria que você abrisse em Lucas, capítulo 23, porque nós estamos construindo um cenário, mostrando o que está acontecendo, e Marcos ele não vai registrar essa parte, onde nós temos Herodes participando desse assassinato de Jesus Cristo. Então nós vamos para lá, Lucas 23, versículos, vamos ler do 6 ao 12, que está escrito isso: ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que ele queria vê-lo. Pelo que ouvia falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta.
os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam ali acusando com veemência. Então Herodes e seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos até ali eram inimigos. Naquele dia tornaram-se amigos. Esse óculos multifocal, ele está me ajudando. Eu vou e ele fica aqui, as letras parece que estão querendo fugir da minha presença, mas eu estou aqui conseguindo. Então, o que nós temos aqui? O rebelde. A gente falou do primeiro rebelde, que tenta secularizar, né? O outro rebelde, ele zomba e brinca sobre a identidade de Jesus. Alguns têm um temor, mas se não há o temor, há o quê? Zombar do Senhor, brincar do Senhor. Quando Herodes, ele ouviu falar de Jesus, ele ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Ele ficou com medo que fosse quem? João Batista, que tivesse ressuscitado João Batista. Todo mundo lembra de João Batista? O que Herodes fez com João Batista? Exatamente, né? Ele decapitou. Então, Herodes, ele tinha o quê? Um temor de que Jesus fosse o João Batista, né? Ressuscitado. Seu interesse, então, em Jesus, foi sempre motivado em saber, mas até mesmo para matá-lo, caso, novamente, aquela verdade que João Batista trazia sempre à tona. Agora, quando Herodes finalmente encontrou com Jesus, esteve frente a frente, ele não se impressionou. O texto, a gente vai percebendo que o texto, Herodes, a princípio talvez aquela ideia de saber o temor, mas logo isso passa. E quando passa, Jesus vira um objeto de curiosidade, de exposição ao ridículo. Então, olha só, Herodes, ele pensa, ele fala para os seus guardas arrumarem uma capa para Jesus. Você já foi em algum aniversário de uma pessoa que você tem liberdade, intimidade? E aí você manda um presente para a pessoa. Você bola um presente, e esse presente você faz o quê? É uma coisa para brincar com a pessoa, uma caixa dentro de outra caixa, tal, e no final não tem nada, às vezes. Herodes, ele quer brincar com Jesus, ele quer zombar de Jesus, ele quer tornar Jesus, e colocando aquela capa, ridicularizar Jesus. O rei, olha só, ele começa a fazer piada de Jesus. Para quê? Para o próprio divertimento. Então, não sabe que Herodes gostava, como a gente pode dizer hoje, das farras, dos banquetes, da diversão. Ele quer se divertir através da zombaria, da gozação, da piada, de ridicularizar o Senhor Jesus. Naturalmente, aqueles que reconhecem Jesus e reconhecem a identidade de Jesus como Filho de Deus, eles têm toda a reverência. Mas aqueles que por algum motivo não têm temor, eles zombam de Jesus. Na nossa cidade, houve uma passeata na qual Jesus foi exposto ao quê? Lógico que não Jesus, né? É óbvio, mas o nome do Senhor, ou o que simboliza o Senhor, numa passeata gay, eles queriam fazer o quê? Ridicularizar, zombar. Então, o rebelde, aquele que é apresentado ao Senhor Jesus e não se submete a Ele, ele está julgando agora. Ele está trazendo um juízo. Você é digno de
zombaria. Piadas, principalmente na internet, vídeos, tem um grupo que adora fazer passagens bíblicas e ali ridicularizando, banalizando, e eu começo cada vez mais a acreditar que isso é uma estratégia satânica, para que o nome do Senhor, para que a pessoa do Senhor, a imagem que nós temos do Senhor Jesus, seja cada vez mais motivo de brincadeira, de chacota, de piada, de banalizar o senhorio do Senhor Jesus. Interessante que alguns ditadores contados na história, se a pessoa só mencionasse o nome desse ditador com uma menção de descrédito, essa pessoa sofreria as consequências pesadas. Imagine, hoje o Senhor Jesus, o Filho prometido, o Rei dos Reis, como nós cantamos e canta, o quanto que Ele às vezes é motivo de piada. É esperado então que isso aconteça para o rebelde, para o ímpio, mas jamais deve ser tolerado por aqueles que se submeteram a Cristo, pelos cristãos. Existem cristãos, infelizmente, que seguem, nesse caminho, nessa onda, e até se divertem com essa banalização do nome do Senhor. Então devemos estar sempre atentos, para não fazermos o mesmo papel que Herodes aqui está fazendo, em frente ao Senhor Jesus, zombar dele, brincar com ele, se divertir dele. E aí uma observação bem simples, é lógico que esse texto eu estou querendo deixar que é aplicado àquele que não conhece o Senhor, mas uma observação, como eu falei, um apontamento. Nós podemos fazer de Cristo uma piada. Nós podemos banalizar Cristo. Nós crente agora. Quando não lhe oferecemos a reverência e a honra devida. Talvez eu jamais vou querer pôr uma capa em Cristo e tirar sarro dele. Mas quando eu não levo Cristo, o senhorio de Cristo a sério na minha vida, com comprometimento, seriedade, respeito, honra, de certa forma, eu estou banalizando quem é Cristo. Isso é só um apontamento. Vamos para a parte final da nossa mensagem, que implica nos versículos 2 a 15. Você fala, então foi só um versículo, né? Então, 2 a 15, nós temos aqui que o rebelde, ele ainda que concorde com a verdadeira identidade de Cristo, de Jesus, mas se ele cede à pressão, ele pode ceder, ou ele cede à pressão do mundo, ou das pessoas ao seu redor. Então eu vou ler de 2 a 15 novamente, e vamos fazer rapidamente algumas considerações. Versículo 2: Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido o assassinato durante uma rebelião.
A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Algumas considerações bem simples. Primeiro, ponto de vista divino, nada está fora do controle. Deus está controlando todas as coisas, porque era o propósito do Senhor, o Filho prometido, ser crucificado. E amém por isso. Amém? Ufa. Porque se ele não tivesse sido crucificado, nós não estaremos aqui agora. Então, olhando pelo prisma de Deus, nada está fora do controle, tudo está devidamente como deveria acontecer. Depois você dá uma lida lá em Atos 4, 27 e 28, que vai mostrar que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Agora, olhando o que está acontecendo, aqueles líderes precisavam fazer uma acusação contra Jesus, e a acusação era de que ele fosse um revolucionário, um zelote, como nós já explicamos em outra mensagem, alguém que estava ameaçando Roma, ou o Império Romano. Então, os líderes judeus aqui, eles estavam acusando Jesus de que Jesus estava enganando a nação, que Jesus estava proibindo que as pessoas pagassem imposto a César. Ele estava dizendo que estava reivindicando que ele era o rei. Então, essa era a acusação que estava sendo apresentada aos romanos. E, diferentemente do direito judaico, o juiz, o direito romano, ele trabalha com as testemunhas, mas ele também trabalha com o interrogatório. Ele quer ouvir. E é interessante que em meio a esse cenário, a essas acusações, tudo que está acontecendo, o texto mostra que Pilatos ele ficou maravilhado. O termo aqui dá para a gente entender que Pilatos ficou em choque, quando, embora Jesus sendo acusado falsamente, agora lembre-se, tudo que já está acontecendo com ele, desde o abandono, desde lá do Getsemane, desde então o Pedro, a negação de Pedro, todos os abandonando, ele já tinha sido julgado, já tinha passado com as duas, agora talvez apanhando, sendo zombado, ridicularizado. Em meio a tudo isso, Pilatos fica maravilhado, apesar das acusações de crimes, ele fica maravilhado, porque Jesus fez o quê? Nada. Gente, vamos fazer uma colocação bem simples. Nós estamos tentando aplicar de senhorio a quem? A Cristo. E se nós estamos falando, e eu estou dando ênfase, eu vou querer dar ênfase aqui mais no personagem de Pilatos, mas ao mesmo tempo, nós temos uma linda expressão de senhorio, de quem? Do próprio Senhor Jesus para o Pai. Está tudo acontecendo, injustamente, ele está tendo a dor, sofrimento, mas ele continua seguindo o que o Pai falou para ele. Se nós lembrarmos um pouquinho atrás, o Senhor Jesus orou e falou assim: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Aqui eu já expliquei que nós estamos tratando do abandono, de estar separado, Senhor, mas se for possível, afaste. Mas ainda aconteça o quê? Seja feita a sua vontade.
Nós devemos nos submeter a Cristo. Mas Cristo é o maior exemplo de submissão. Quando eu acho que eu estou querendo, é muito difícil, eu já sou muito submisso ao Senhor. Basta eu olhar para o próprio Senhor, para o próprio Senhor Jesus, e eu ver que exemplo de submissão. Então, quando Pilatos ele fica maravilhado, é interessante que isso não vai mudar nada na vida de Pilatos. Apesar desse testemunho e desse comportamento do Senhor Jesus e trazer uma admiração, trazer um choque para Pilatos, não vai mudar nada. Já contando o final da história, Pilatos ele vai ser removido de Roma. Daqui a pouco vai ter a revolta em Jerusalém, ele vai ser removido antes, e ele vai para um outro espaço, e lá ele vai tirar a própria vida. Pilatos vai tirar a própria vida. Mas o texto mostrou que ele ficou maravilhado. Então devemos tomar os devidos cuidados, porque estar maravilhado com Jesus pode ter algo bom, e é bom, mas se não tiver ainda a decisão de se submeter ao Senhor, de nada adianta ficar maravilhado com o Senhor. Quando nós olhamos aqui, nós vimos que Herodes devolveu Jesus a Pilatos, mandou de volta. Pilatos, ele tentou arrumar um jeitinho, e ele naquela situação, porque ele não queria desagradar os líderes judeus, porque aquela liderança já estava criando problemas, e provavelmente alguns estudiosos dizem que Pilatos já tinham reclamado de Pilatos lá em Roma, e agora ele com medo de perder, a sua posição, e ele vai perder. Então ele tenta arrumar alguma forma, e quando ele descobre que Jesus é Galileu, o que ele faz? A gente viu, ele manda lá para Herodes. Ele está tentando dar um jeitinho, porque Pilatos percebeu que Jesus era inocente daquelas acusações feitas por aqueles líderes religiosos judeus. Pilatos queria preservar a justiça, mas ele também estava preocupado em não ofender a liderança religiosa. Eu acho que isso acontece hoje. Eu lembro pelo menos de uma pessoa que, exposta ao Evangelho, entendeu o Evangelho, concordou com o Evangelho, mas ela disse: minha família é de uma determinada religião, e eu estou falando do Brasil, então não é uma religião muçulmana, nada, é cristã, mas se minha família descobre que eu vou ter sérios problemas, e eu não quero ter sérios problemas. Então essa pessoa, e aí me vem à mente aquele jovem rico que, quando o Senhor Jesus falou assim: vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue, e aquele jovem se entristeceu. Eu acho que acontece isso. Muitas vezes, então, nós tentamos dar um jeitinho para se livrar do compromisso da decisão que precisamos tomar. Pilatos estava tentando dar um jeito. Fica bem claro para nós que Pilatos ele não queria condenar Jesus à morte. Depois a gente vai ver em outro evangelho que ele faz o quê? Lava as mãos, estou livre desse sangue. E aí os judeus falam: que caia sobre nós esse sangue. Ainda lá perto do versículo 7, então Pilatos tenta mais uma vez dar um jeitinho, porque era costume libertar alguém. E olha só, pense, ele chama um homem
Barrabás, que provavelmente fazia parte desse grupo revolucionário e que já tinha matado alguém. Agora lembre-se, o pessoal do templo, o sinédrio, os líderes religiosos, eles queriam parte com os zelotes. Por quê? Porque dava dinheiro e aquelas pessoas arrumando confusão ali não ia ser muito bom para os negócios. Então eles não queriam um revolucionário. Então Pilatos, eu fico imaginando, ele fala assim: tudo bem, é costume eu entregar alguém, libertar alguém, e aí eu tenho Barrabás ou Jesus. Deixa eu ver. Talvez o pessoal vai pedir que liberte Jesus e condene Barrabás. Mas um coração endurecido, rebelde, que não quer submeter ao Senhor, faz coisas absurdas. E o povo escolhe Barrabás. Barrabás, que era um homem violento. João 18 diz que era um ladrão, um rebelde, um revolucionário, um homem que tinha cometido homicídio, assassinado. Mas o povo, ou os líderes religiosos, eles estão tão obstinados, não entendem Jesus, que eles preferem Barrabás. Uma curiosidade, Barrabás, o nome Barrabás significa filho do Pai. Jesus é filho de Deus. Então, é lógico que eu estou fazendo só uma curiosidade. Filho do Pai, filho do homem, filho de Deus, e os homens escolheram Barrabás. Eu fiquei pensando, e eu estou querendo dizer que o que eu teria escolhido se eu estivesse lá? Humanamente falando, é impossível a gente chegar numa resposta, porque hoje eu sou habitado pelo Espírito Santo, e eu tenho a palavra registrada, e isso me dá clareza, entendimento. Mas eu olhando para aqueles homens que estavam ao redor, o que levou eles a escolher Barrabás? Eu não estou falando mais dos líderes, eu estou falando da multidão, porque a multidão, incitada por esses líderes, começa a gritar o quê? Crucifica, crucifica. E quem que eles escolheram? Jesus para crucificar. O que pode levar pessoas a escolherem um inocente? Mas se a gente voltar um pouquinho à memória, alguns dias antes, Jesus estava ensinando no templo e as pessoas estão maravilhadas. Ele cala os fariseus, ele silencia os saduceus, ele consegue, o grupo dos herodianos, ele consegue mostrar para todo mundo que ele era, no mínimo, diferente. Pilatos, então, ele sabia da motivação daqueles líderes religiosos. Eles estavam com inveja, estavam com medo de perder tudo o que eles conseguiam com a sua posição de líder religioso. Então Pilatos reconheceu a motivação para a execução de Jesus. Mas olha só que coisa interessante, a gente vai ter que recorrer, não precisa abrir, mas ao Evangelho de Mateus. Em meio a esse cenário que nós estamos narrando, trazendo à tona, olha só o que acontece. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Está em Mateus capítulo 27, versículo 19. Olha só, vocês estão percebendo o que está acontecendo? Pilatos, ele está aqui com um problema, ele tem Jesus, ele entendeu que Jesus é inocente, ele percebeu a má intenção dos judeus, ele tentou se livrar mandando para Herodes, ele arruma aqui um outro jeitinho de soltar alguém, e ainda chega a mensagem da mulher dele. Eu tive um sonho, alguma coisa que está acontecendo aqui. Eu não quero entrar em questão, mas se fosse você agora, no lugar de Pilatos, se fosse eu, o que nós faríamos? Parou para pensar? Quantas e quantas coisas estão acontecendo aqui, e Pilatos tentando dar um jeito.
E então vem uma frase bem difícil. Lá no versículo 15, os líderes judeus, eles dizem, para crucificar, e aí em João 19, 12, você tem a seguinte frase: se soltas este homem, não és amigo de César. Agora sim, Pilatos foi posto contra a parede. Se você soltar esse homem, você está indo contra César. Mas como eu já contei para vocês, já houve reclamações de Pilatos lá em Roma. E então qual é a decisão? Crucifica. Como costume, há um açoite e faz o que os líderes religiosos, ao que a multidão estava pedindo. O medo de perder a sua posição, o medo de assumir o compromisso e se posicionar, fez com que Pilatos ouvisse a voz daqueles líderes religiosos que ele sabia que estava errada, como eu já disse, Pilatos ele age como Judas, não de trair Jesus, até porque ele não era discípulo, mas mais tarde ele vai tirar a própria vida. Eu fico imaginando como deve ser perturbador saber quem é Cristo e não se submeter a Ele. E eu estou falando de forma simples. Eu sei que existe a ação sobrenatural do Espírito, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando para aquela pessoa que não tem o Espírito Santo e de alguma forma ela sabe, ela aprendeu, talvez foi criada na igreja, talvez ela viu e escutou tantas coisas, tantas maravilhas, mas ela não consegue tomar uma decisão de se submeter a Cristo. Como isso deve ser perturbador. Fala, não, pastor, não é assim não, tem um monte de gente aí que não está nem aí para Cristo. É verdade. Talvez a pessoa não está nem aí para Cristo e ela começa a se encher a sua vida com diversão, com brincadeiras e tudo o que puder para esquecer. Mas eu acredito que em algum momento, quando aquela pessoa para, e se ela já foi exposta ao Evangelho, à verdade de quem é Cristo, aquilo deve ser perturbador. Então a pergunta final que eu quero fazer para os irmãos deve ser: o que fazer? O que fazer com o rei dos judeus? Eu ia falar Jesus, mas eu vou usar. O que fazer com o rei dos judeus? Estou perguntando para nós. O que nós vamos fazer com o rei dos judeus? O que nós vamos fazer com Jesus Cristo? Talvez eu poderia mudar a pergunta. O que estamos fazendo com Jesus Cristo? O destino de cada pessoa passa pelo que nós fazemos quando somos expostos à verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se eu me submeto a essa verdade e agora então eu me torno um discípulo de Jesus, o resultado natural é um relacionamento com Ele para toda a eternidade. Mas, por qualquer motivo que seja, quando exposto ao Senhor Jesus, ao Evangelho do Senhor Jesus, a verdade de Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu naquela cruz, sendo o sacrifício para tirar então a condenação do pecado, e eu não me submeto a isso,
ainda que eu tente arrumar desculpas, secularizando, como a gente falou no começo, ou zombando e ridicularizando, ou ainda pior, sabendo que é verdade e tentando dar um jeitinho de agradar aos meus desejos e agradar ao Senhor, o destino desses é passar a eternidade longe do Senhor. Aqueles que rejeitam enfrentarão o julgamento eterno. Depois você pode ler Hebreus capítulo 6. Mas todos os que abraçaram o Senhor Jesus, se submeter a Ele, serão resgatados da ira divina e receberão a salvação em Cristo Jesus. Tragicamente, Pilatos, seus conspiradores, eles sofreram, até onde nós podemos dizer, por não se submeter a Cristo. Calejados, então, pela incredulidade, não enxergaram quem é Cristo. Sendo assim, meus amados, o que eu estou fazendo com Cristo? O que você está fazendo com Cristo? Precisamos responder essa pergunta. Estamos arrumando desculpas para não se submeter? Estamos secularizando e arrumando algumas coisas para trazer uma desculpa, porque isso? Ou simplesmente estamos zombando de Cristo mesmo? Que Deus tenha misericórdia de todos nós, para que a nossa vida seja uma evidência clara de quem é Senhor das nossas vidas.